E tá todo mundo de olho nesse Corinthians e Palmeiras no final de semana. Porque, ô Prats, você mesmo. Peço calma, você fala aqui que Peço tudo calma. bem. Olha, o Palmeiras ontem empatou com o lanterna do campeonato. Tudo bem, tá se preparando. Agora empatou outro dia com o time. Deixou 2 pontos, estava com o jogo na mão, Palmeiras ontem. Então, mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu quero saber o seguinte, contra o Corinthians, se perde, tá tudo bem? Não, mas é bem. Continua tudo bem? Não, continua tudo certo? Tá tudo O bem. que tá em jogo no clássico pros dois lados? Muito do 8 pro 80. O tá tudo bem para virar uma crise. Não, calma. Eu acho que tem que primeiro pensar. O jogo, claro que é um jogo muito importante, tem um peso muito grande, mas a gente não pode pegar um time que está no terceiro jogo com um treinador novo e outro que tem um trabalho muito consolidado, que é o melhor do país, que é o do Palmeiras, resumir no domingo, apesar de ser um Palmeiras e Corinthians, para falar o seguinte: esse trabalho aqui é bom, mas esse trabalho aqui não vai dar certo. Eu acho que tem que ter calma nesse sentido. Claro que é um jogo muito importante, tem uma grande repercussão, mexe com o Estado, mexe com a cidade, mas calma. O Corinthians é uma situação de estar brigando por classificação ainda, uma situação que já foi pior até o Corinthians está domingo. brigando por classificação ou contra o rebaixamento? Mudou então? Ele está brigando contra ele mesmo. A briga agora é outra. Sim, Mudou. Assim, o grupo, William, tem o Bragantino com 11 pontos. Não está tão disparado, tem 5 pontos a mais. Tem Mirassol e Inter de Limeira com 10. E o Corinthians com 6. A Inter um jogo a menos. A Inter com um jogo a menos, que é contra o São Paulo em Brasília. Isso. Né? Então, assim, 10 e 6... Ele não falou errado não, viu? Inter e São Paulo vai ser em Brasília. Daqui a pouco a gente fala disso, vai lá. 10 e 6, 2 rodadas de diferença. São 4 pontos. Se o Corinthians ganha em Ribeirão contra o Botafogo... Quantas rodadas? Faltam só 5. Então, mas Bobo... A situação do Corinthians é terrível, é difícil para classificar. Olha aí, ó. O Corinthians tem mais 5 jogos, um deles é contra o Palmeiras. Os times também não vão ganhar todos. A não ser que você esteja contando que o Mirassol e a Inter ganhem todas. Então, peraí. Aí é diferente. Então, o Corinthians tem só mais 5 jogos para fazer na fase de grupos. Um deles é contra o Palmeiras fora de casa, que a chance de ganhar eu acho que é pequena. O Palmeiras tem time melhor, joga em casa. É clássico? Clássico tem favorito. E acontece o seguinte, então, o Corinthians tem que vencer esses outros 4 jogos. Que aí ele faz 12 pontos e aí... Vai para 18. Que também não garante a classificação, né? Porque o Bragantino pode passar. Pode. Não tem confronto no mesmo grupo. Então ele não tem como ganhar do Bragantino para passar ou ganhar do Mirassol, ele não tem. Então ele tem que ficar secando. Não, mas pro Antônio... Assim, Qualquer time, quando a gente fala assim, o time não depende das próprias forças. Ele tem que ficar torcendo, secando o outro. E primeiro tem que ganhar o jogo dele. O Corinthians tem que secar. Tem que secar pelo menos 2 times aí. Pelo menos 2. Então ele tem que fazer a parte dele, que não tá tão simples. Não é todo dia que ele vai jogar em casa contra a Portuguesa, que é sério candidato ao rebaixamento. Né? E não é todo dia que o Mirassol vai tropeçar, que é um bom time. Aliás, você me falou. O Mirassol é um bom time. Na Série B, o Mirassol e o Novo Horizontino. Podem brigar pelo acesso. Entreguem a vaga e a classificação. Falou. Ali antes ele tá Isso queima uma etapa que é uma beleza. Depois ele vem falar Isso pra pular. O Bubu é o seguinte, ele tá indo na linha reta. Tá indo bem, Bubu, tá indo bem. Aí ele já quer ir pra passar a ponte. Calma, Bubu. Vamos primeiro chegar na ponte. Eu não passei. É verdade, 2-0. Aí o que acontece? Pra passar, você tem que chegar primeiro lá, Bubu. Você fica pensando já dar um mergulho na frente. Calma. Jogo a jogo. Quarta-feira tem Botafogo e Corinthians. Se o Corinthians ganha em Ribeirão Preto, vai a 9. Tem que ter rodada. Não, para no 6 lá e aí pode complicar. E se empata? Não serve. Pode acontecer isso também, é verdade. A gente pode ganhar, perder ou Pensando em empatar. relação à classificação, A gente está falando de classificação do Corinthians, mas pensando pro Antônio Oliveira, que acabou de chegar. O Antônio Oliveira não tem obrigação de classificar o Corinthians. Não tem. Breno, eu concordo com a missão contigo. de salvar do rebaixamento. Não tem obrigação de classificar. Copa do Brasil. Ele não tem obrigação de classificar. Coisa mais Mas se não se classificar, vai tomar pressão Imagina o também. Abel, o Palmeiras... Oliveira não. O Palmeiras vai Mas dar a uma circunstância, o clube, eu concordo Uma contigo. vitória não do tem obrigação. Palmeiras pode tirar o Corinthians do Campeonato Paulista 2024 e da Copa do Brasil 2025. Então, E ainda é o deixar o principal Corinthians rival. na briga contra o rebaixamento ainda. Pode ser. Eu acho difícil, porque tem muito time ruim, né? Santo André, Ituano, Guarani, Portuguesa. Sabe aquela coisa? Vamos afundar os caras. Não é isso? Então, vamos afundar. O torcedor fala, vamos afundar os caras. Lembra quando o Palmeiras foi enfrentar o Boca na fase de grupos? Se ganha o Boca vai ter eliminado. Aí o Palmeiras, não tem, a gente não vai entrar com esse espírito. O Boca classificou e eliminou o Palmeiras da Libertadores. Foi isso? deu o troco lá na semifinal. Então, Corinthians, o palmeirense, você tem a chance de tirar o Corinthians agora desse Paulista e até da Copa do Brasil no ano que vem? Tira. Então, o senhor acredita que aquele São Paulo e Juventus que eu trabalhei no Anacleto Campanella, o São Paulo deveria ter
Inverteu o quê? Gol do Grafite? Gol do Grafite, que o Grafite... 2-1. O gol nem foi comemorado. Os caras, que o São Paulo não tinha que jogar tão afim assim, porque o Corinthians estava ali para ser rebaixado. Assim, se você entrou em campo, o time que entrou em campo tem que tentar ganhar. O que poderia fazer é botar um time reserva. Foi um time lá, manda o sub-20. O Grêmio fez isso contra o Flamengo em 2009, para não deixar o Inter ser campeão e tal. Entrou em campo, a camisa tem que jogar para ganhar. Eu não sou a favor de entregar jogo, não. Teve um zap aí, hein? Eu ouvi o zap. Tem, Você ouviu? sempre tem. Eu ouvi o zap. Aí, ó. Pronto, o zap tá aí. O zap... Hoje é dia de repescagem. Hoje vai pra cima, vai amar. Aí, ó. Sem camisa. Ô, Edu, desculpe. Você falando mal do Flaco Lopes, sabe quem o Flaco tá me lembrando? Luiz Artime. Não. 56 gols e 74. 56 jogos e 74 gols. Igualzinho, só gol de cabeça. Dá um abraço, pessoal da mesa. Clodoaldo de Uberlândia. Grande Fala, pessoal Clodoaldo. da F90, tudo bem? Tudo bem, você, Conrado amigo? de Londrina aqui falando, curtindo o carnaval. Quero Aproveita aí. comentar sobre o Palmeiras, né? Então, vacilou ontem, empate, dava pra ter ganho, tomou gol no fim, mas queria falar que o Flaco Lopes tá jogando muita bola e o Endrick, depois desse pré-olímpico, eu acho que vai pegar um banco do Flaco por um tempo, né? Pra aprender até voltar. Eu acho que com o Abel o Flaco tá ganhando confiança. Olha o que vocês E estão vai fazendo. esperar um pouquinho o Endrick no banco. O que vocês acham aí, galera? Olha o que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão criando os monstros. Né? Aí, Eduardo de Menezes. O Flaco entrou na mente, na cabeça do Eduardo de Menezes, cara. Exatamente. Impressionante, Viu os cara. torcedores? Viu que já aderiu ao sem camisa. Eles enlouqueceram, também. né? Mas Sem eu camisa aqui. senti falta da fantasia. Eu quero Tem ver nome o de craque, fã de Clodoaldo. foto fantasiado. Vamos ver se pinta. Sem camisa Eu é acho que fantasia, eu tenho, né? Eu tenho uma foto sua aqui fantasiado de uns 4 Não, carnaval. melhor, essa aí não pode. Não pode, não. Não pode? filha, Opa! vai devagar. Aí que pode. É o presente misterioso. O programa amanhã É o presente misterioso. Tá aqui. Não. 5 carnavais nessa foto. Eu Águas deixei. passadas. Você ainda tem a fantasia ou não? Não me fantasio mais. Tá aí, ó. Não, isso vai traumatizar o fã de esporte. Melhor não. Tá aqui. Não, melhor Vamos fazer o Mudei de seguinte. celular umas 2, 3 Posso vezes. falar? Mas continua aqui. Posso falar? Não, Vamos não, fazer eu o não seguinte. deixo, eu não perco. O cara, você vai isso. mudar os dados de um celular Mas pro guarda outro? essa- Fala, meu, pelo amor, Essa aí não pode foto não. perder. Isso aí é pra Então vamos fazer o seguinte. Aqui. Passa só pro Vitão e aí a gente analisa num comitê se vai ou não pro ar. Cara, deixa eu falar uma coisa. Se eu passar pro voto é Vitão assim, lá, não tem filtro, amigão. Aí já era. Ou eu Então não, seguro então não aqui, passa. ou É melhor então tá segurar, nas mãos de é Deus. melhor Você segurar. sabe que a caso do melhor capeta. dança da Você história tem aí? do Mostra pra F90 mim. foi Só feita faz pelo assim, Breler pra mim. Pires. Depois te mostro. O Breler estava sentado na sua cadeira, Eduardo de Menezes estava aí cantando a música do Segovinha. É verdade. Então ele fez o vocal e a coreografia do Breler é histórica, virou... aquela Deu muito certo, né? Deu, Nossa, meme. olha, Cara, esse amor. Nossa, a nem ginga, esquece a dessa malemolência Lembra, do nós somos Breler velhos. entrou pra Maravilhoso. história da televisão Você brasileira. deu azar. Nós somos bem. Não, eu fiz a dança, você deu azar. Mas, É verdade. Mas a sua gente dança foi quis empolgante. alegria. Ele zicou. Fala uma ritmo. coisa sobre dar azar. Acabou o azar do Corinthians? Acabou a fase ruim do Corinthians? Porque agora pode pintar o Coronado. Tem a história do Mateuzinho também que parece. Até sexta-feira a né? inscrição. Até sexta-feira. O time já ganhou uma, finalmente. O Yuri Alberto fez gol. Não. Mudou o momento? Não, a fase- Começou o ano pro Corinthians? Não é uma garantia. Pra muita gente só começa depois do carnaval. O Corinthians pode ter adotado essa prática também. Depois do carnaval a gente engata. Mas não vejo que a fase ruim passou, que há uma garantia agora com o trabalho do Antônio Oliveira que vai deslanchar. Mas foi importante o que aconteceu no fim de semana. Ganhar da Portuguesa, depois de 5 derrotas consecutivas, técnico novo, algumas mensagens do campo. O Maicon, há quanto tempo a gente não viu o Maicon fazer uma boa partida pelo Corinthians? Sim. O Yuri Alberto, com mais confiança. Até o Rojas. Rojas, para mim, fez uma partida muito acima do que vinha fazendo, em termos de atitude, de entrega. Então foram bons sinais. Acho que daqui para frente o que o Corinthians precisa, mais do que do resultado, se vai ganhar ou não o clássico, é uma tranquilidade mínima para o técnico desenvolver o trabalho, para o técnico chegar no Fabinho e falar: olha, preciso de nomes aqui e ali, caras com o meu estilo. Que bom que o Antônio Oliveira chegou antes dessa baciada de reforços, é o escrever certo por linhas tortas, que ele pode pelo menos ter voz ativa num pedido ou outro. Pelo estilo de jogar dele, o Corinthians, para mim, ainda precisa dar uma encorpada no elenco com mais Ranielles, não volantes, mas jogadores com esse espírito, porque no Cuiabá ele tinha isso, e até no Atlético Paranaense, na boa passagem dele, eram jogadores que davam tudo pelo time. O Daverson na mão dele. O Daverson se transformou num Muito bem ótimo com ele. centroavante
porque era o cara que personificava a ideia de jogo do Antônio Oliveira. Entrega os 90 minutos, dando carrinho, combativo. Então ele vai cobrar isso de jogadores e alguns no Corinthians, não é porque não querem, mas não tem esse perfil. Não é uma coisa inata do Rojas, por exemplo. Pode ser que ele melhore nesse aspecto, mas não é dele. O Garro, por exemplo, já tem a cara do Antônio Oliveira, um jogador mais intenso, mais dinâmico. Mas se ele tiver paz para trabalhar, tranquilidade, a diretoria parar com essas pataquadas, com essa megalomania em público, e o Corinthians pacificar um pouco, eu vejo que o Antônio Oliveira tem condições de fazer um bom trabalho. É um trabalho ainda de título, vai ser um ano de virada para o Corinthians? Não vejo dessa forma, mas de reestruturação, ele é capaz de tocar um bom projeto se tiver paz e tranquilidade. Ô Prates, dá uma nota para esse time do Corinthians. E agora? O que jogou no domingo? Uma nota. Pro Paulista ou pro ano todo? Não. Pro Paulista, o que você tem agora é o momento. 6,5. 6,5. Sim. Com o Mateuzinho e Igor Coronado. E aí, vai para quanto? O Mateuzinho, eu acho que pode ser alguém para incomodar o Fagner, que não está bem. Apesar de que domingo ele não foi tão mal em relação ao que ele estava jogando. É porque jogou meio como um ponta também. Jogou bem aberto do lado direito, né? Mateuzinho pode ser, se fizer uma sombra ao Fagner, até para ganhar a posição do Fagner, eu acho que é uma boa. O Fagner teve uma queda no jogo, mas uma queda... Essa foi boa. E o Coronado é um bom jogador. Acho que pode ir para 7. Coronado está confirmado, tá? Lili Nascimento traz a informação aqui pra gente. Coronado tá... A inscrição. Tá confirmado. Pode ir um pra pouquinho quanto? a mais aí, 7,5. 7,5. Pô, bicho, 7,5 é pra brigar por título. Engraçado, ele fala que a gente se empolga, que é de 8 a 80 e dá 7,5. A gente tá falando de um Corinthians. de 8 a 80. Peraí. O Corinthians não é um Você tá time sendo tão de 8 a fraco 80. quanto a classificação apresentada. Então o teu discurso é outro. Então, peraí. Então tá enganosa essa situação. Lugar, Tá vendo como a gente pega ele? O penúltimo time do Campeonato Paulista. A classificação ali era uma classificação. O time jogava muito mal e ainda o débito é muito negativo no Campeonato Paulista, não é por causa de domingo que já mudou tudo. Estou com o Breler, eu acho que pode trazer um pouco mais de paz, tranquilidade, ter uma situação mais positiva para trabalhar o Antônio Oliveira, mas não é um time péssimo, time muito fraco, não. Eu acho que o time tem carências, ainda mais do meio para frente. E algumas do meio para trás, eu acho que podem melhorar. Félix Torres, com o passar dos jogos, pode ser um zagueiro um pouco mais confiável. Gustavo Henrique vai ser titular. Félix Torres é um Calma. zagueiro. Aí a gente tem que ver. Caetano, você tem o Raul Gustavo, você tem o Félix Torres. Correto. Tá? A zaga não vai ser Félix Torres e Gustavo Henrique? Não sei. Por que não sabe? Quem é... Não, de verdade. É com o Caetano? O Gustavo Henrique, você acha que não vai ser titular? Não sei. Se forem três. Gustavo Henrique teve Mas base, pode né? ser uma memória afetiva, eu entendo a memória Mais afetiva. ou menos, Breler. Mas não... No meu caso, é pura memória afetiva. Mas o Félix Torres, eu aposto mais ele saindo do time do que o Michael. Gustavo. O Michael estava jogando mal, mas o Michael não é um mau meio-campista, não é um mau jogador. Porque eu estou imaginando que esse time mais confiante, com resultados melhores, com um trabalho melhor, talvez o Antônio Oliveira, esse time consiga potencializar alguns desses jogadores. Esse Não time pra ser 7,5 é com campeão. o Yuri Alberto e Pedro Raul, os dois juntos? Não, imaginei com o Coronado. O Antônio Oliveira não descarta. Coronado já Não sei. titular? Acho Cara? que ele tem bola para ser. Acho que tem bola para ser. Que isso? Você tá falando como se fosse o novo Renato Augusto. também. Não, Mas na cabeça dele é. O Garro, cabeça o Garro dele é mais 10 A assim do gente Corinthians. fala muito em cima do momento do time. O momento do time é um momento muito negativo, uma largada muito ruim do Paulista, que o time ficou na 15ª posição. Aquilo era uma coisa enganosa. Não é time para isso. Mas esse time consolidado, jogando um pouco melhor, mais confiante, pode ser um time melhor. Um time mais confiável, mais seguro. Nesse momento, só tem coisa ruim para falar. Aí é claro. Só tem tudo coisa isso- ruim pra falar? Só tem quase coisa Não, ruim para ganhou. falar. O Garro estreou, o Garro fez Não, um jogo. o Garro é uma novidade, Aí o Roberto começou meteu bem, gol. mas é um começo Começou a ter. O ainda. Antônio Oliveira chegou. Tem mas umas coisas boas foram pra 5 falar derrotas já. em 6 jogos, Coronado William. vai Mas foram jogar. 5 derrotas em 6 jogos. Em cima de 5 derrotas em 6 Tudo jogos, bem. um time jogando mal. Se a gente quiser olhar só Quase. o lado ruim também, dá pra descrever a vitória contra a Portuguesa, um time que sofreu 13 finalizações da Portuguesa, que tinha acabado de trocar de técnico também, primeiro jogo Deu do muito Pintado. espaço na defesa. Muito espaço Mas na o Antônio Oliveira defesa, tinha feito muitos 2 erros treinos, Breler. defensivos. Também tem que levar em consideração. Não, Ele fez 2 treinamentos. também, mas O técnico da Portuguesa do Pintado já tinha feito quantos? 2 também. Então tá bom. Mas o que eu tô dizendo, Prati, Só que, não, é o seguinte, isso vale para os dois, para Portuguesa e para o Corinthians. Ali era um trabalho muito mais de ânimo, de retomada de confiança, de conversar com os jogadores, do que propriamente algo assim, não. Sim. Então, Oliveira chegou e já fez uma revolução. Não vai fazer, Não, nem mas ele vai fazer, nem o Pintado vai Mas fazer. o ponto é, se a gente for olhar também só o lado negativo, até mesmo nessa vitória contra a Portuguesa,
teve muita coisa ali que o torcedor corintiano ficou cabreiro. Esse time ainda não é confiável. E até o Corinthians sai à frente, raramente saiu à frente nessa temporada, e sempre que saiu atrás perdeu, e saiu por causa de um pênalti muito questionável. E para mim não foi pênalti. E aí, isso ajudou, deu mais tranquilidade, mas sofreu muito. A Portuguesa, se tivesse a pontaria melhor, poderia ter empatado o jogo. Na cara do gol. Então, o ponto é, legal, uma vitória importante para o Corinthians respirar, para o Antônio Oliveira começar bem, com um pouco de tranquilidade, mas, por outro lado, o próprio Antônio Oliveira deve ter percebido, tem muita coisa para arrumar. Ele vai precisar trabalhar bastante para ter a mesma consistência defensiva que ele buscou em outros trabalhos, principalmente no Atlético Paranaense e no Cuiabá. E ainda nessa linha do Breiler, se a gente for colocar, toda vez quando tem clássico, tem algum favorito? Nesse tem o Palmeiras e talvez dos últimos clássicos aí que geralmente tem tem observado. favorito em clássico. Não, porque muita gente não gosta de falar, é clássico, não tem o favorito, pode igualar. Mas nesse caso, nesse caso, cara, eu tô muito surpreso com você hoje. Não, mas nesse eu tô realmente estupefato com você hoje. Estupefato. O que eu falei? Cara, como é que é o nome do quadro lá dos palpites do F360? Em cima do muro. Sai do muro. Do Prates é em cima do muro. Criado, inspirado no Prates. Porque o Prates é o rei do empate, é o rei do espera acabar, é o rei do... Tô errado? Agora, pra minha surpresa, ele tá falando sempre tem favorito. Encheu a boca. Encheu a boca pra falar, não. Clássicos geralmente tem favorito. Amanhã tem. Quem é favorito amanhã? São Paulo ou Santos? São Paulo é favorito. Palmeiras e São Paulo no Zica Paulista reversa. Contra... Eu não, conheço. São Paulo no Paulista contra quase todos os times, eles serão favoritos. O Palmeiras e São Paulo no Paulista, no Campeonato Paulista, contra qualquer time, Palmeiras e São Paulo serão favoritos. Você tá analisando. Eles são favoritos para ser campeão. Seu critério está contraditório. Não, por quê? No momento, sempre tem um favorito. No momento. O momento hoje é do Santos. Não, o Santos é a melhor campanha. Com 3 pontos a mais, está montando o time ainda. O time não está formado. Os resultados são bons. Eu acho que o Breiler tá excelente. Só porque tem uma derrota em clássico. Aí São não Paulo pode tá vencer o Salgado, hein? Não, para mim é o seguinte. O programa hoje está muito dois contraditório. times. Para mim tem 2 times que são melhores que os outros. Pela ordem, Palmeiras e São Paulo. São os 2 melhores times. Esses times contra os outros times do Paulista serão favoritos. E entre Santos e Corinthians, quem é melhor? O Santos está jogando melhor. Ah, tá. Porque ganhou, né? O resultadista. É, o resultadista. E tem um ponto... Tem feito jogos melhores. Com a base do Corinthians. E o ponto... Alguns, sim. William, o que eu ia... Alguns nem tanto. Fecha aí que eu quero fazer uma pergunta. O que eu ia pro citar, Prats aqui. acho que dos últimos tempos é o clássico com maior disparidade, porque o Palmeiras tem um trabalho consolidado, o Não, Corinthians... Palmeiras e Santos teve uma disparidade tremenda. Não, mas de Palmeiras e Corinthians, o histórico recente. Não, mas você falou o clássico com maior disparidade. Não. Mas agora eu já não vejo tanto Palmeiras e Santos tão diferente. Não. Como não, Palmeiras Edu? e Corinthians mais... Como não, Edu? Você tá iludido? De todos os clássicos paulistas... Mas você que é contra o Santos, todos os você senta aqui nessa mesa pra perseguir o Não pode Santos. esquecer que ele Quem tá em casa tá 13 acompanhando. jogadores, tá montando... Não, o time mas ainda. tá ruim o time? Não, tá montando ganhando, ótimo. O Carille, Isso que é nota você excelente. dá pro Carille? Já que Até você agora, deu 7,5 pro Até agora, é 7. Não, é impressionante. Muda de... Não pode ser verdade, cara. Você deu 7,5, não. Você deu 7 pro Ele é Carille? incoerente, Parabéns, cara. eu não discordo, não.